Do que nós vamos falar hoje? Conte-nos então. A proposta hoje é tirar dúvidas, mas também conversar a respeito do ano, de como é que a gente sobreviveu, né, 2021, como é que a gente chegou até o final de 2021, qual foi as etapas. Oi, Kelly. Oi, Júlio. Beijinho. Júlio, quanto tempo? Muito tempo, né, cara? Como é que tá Recife? Então, contar um pouquinho do trabalho, né? Do trabalho online, do trabalho terapêutico, que junta aí, né? Fotografia, que junta a escrita, tudo para auxiliar no autoconhecimento, para melhorar a qualidade de vida das pessoas, para dar instrumentos, né, para as pessoas através da terapia poderem se conhecer um pouquinho, né? A Kelly já conhece alguma coisa de como é que a gente trabalha essa coisa da questão de usar a própria fotografia que a gente faz e entender que ela é uma projeção nossa. Todas as nossas fotos são uma questão de projeção. E como é uma projeção, a gente acaba utilizando isso para o autoconhecimento, né? Então, essa questão de poder auxiliar essas ferramentas todas para saber quem somos, quais são os bloqueios, quais são os nossos medos. Oi, Edivaldo, meu amigão. A capa do e-book é responsabilidade desse rapaz aí, viu? Do Edivaldo, que acabou de entrar. E, aliás, o e-book é um resultado desse processo de autoconhecimento, unindo todas essas ferramentas, né? A escrita e a fotografia. E como todos passamos por momentos tensos no ano de 2020, né? Acho que todo mundo deveria aprender muita coisa com o ano de 2020 e com a pandemia. Acho que nem todos aprenderam, né? Mas quem conseguiu ter aí essa possibilidade de aproveitar o confinamento, de entender o quanto foi importante a pandemia em si, né? O confinamento, o quanto a gente perdeu e o quanto a gente poderia ter, não está aqui hoje, né? Tava até conversando com a Rita hoje mais cedo, como nós somos realmente, né, privilegiados de ter passado pela pandemia e hoje está aqui para contar a história, para fazer parte da história, vivos, né, com saúde, tentando conseguir colocar a saúde mental em ordem. Oi, Neu. E assim, tentando colocar a saúde mental em ordem e a física também, né? Porque a física também não ficou fora dessa pandemia. Então, porque todos nós temos um celular na mão, né, com a capacidade de fazer fotografia. Todo mundo tem acesso a um papel, uma caneta e pode, em um momento de um estresse, de uma raiva, soltar essa raiva ali em cima de uma escrita emocional, literalmente emocional. Que às vezes a gente não pode falar, às vezes a gente não pode brigar e a raiva vai, né, consumindo as pessoas. Então, desabafa na folha de papel. Tá tenso, tá nervoso, tá ansioso. Ansiedade foi uma coisa que aplacou muitas pessoas durante o confinamento, né? Essa coisa que consome a respiração da gente, a ansiedade. Todo mundo tem uma máquina fotográfica no celular. Tá ansioso, tá percebendo que a respiração tá acelerada, tá tenso, né? Tá num momento estressante. Pega o celular, vai pra rua e vai fotografar, né? Eu sei que tem lugares, por exemplo, no Brasil, que a segurança não permite.
Mas faz fotografia dentro de casa, então, né? A casa da gente é sempre um momento muito comum para todos nós. E você poder olhar para sua casa com outro olhar, com um olhar diferente, é interessante. O que eu nunca percebi dentro da minha casa, né? O que eu tô aqui todo santo dia, mas eu ainda não parei para analisar? Uma luz diferente, uma sombra diferente, um posicionamento diferente, autorretrato é muito bom para esse processo de autoconhecimento. Eu acho que o melhor sempre é o autorretrato. Ele vai colocar você de frente com você mesmo. E a gente sempre tem muita crítica, é um nariz grande, é uma celulite, é um sinal, é uma gordurinha, é um cabelo branco, né? Então a gente fica criticando muito e a gente esquece de olhar pra gente com os bons olhos. E o autorretrato ajuda muito nisso. De você pegar, né, posiciona o telefone, o celular, até a própria máquina de escrever em algum local, faz um teste ali e depois coloca no timerzinho, né, do celular e faça autorretrato. Deixa sair, deixa fluir, depois você vai lá olhar o que você quer guardar, o que você não quer guardar. Bata muito autorretrato, assim, muitas posições, diferentes luzes, diferentes se tá dentro de casa, né, diferentes posições, explora o seu corpo. Isso independe de você ser homem ou mulher. O homem é muito, né, ai não, isso é coisa de mulher, isso é coisa, não, imagina eu vou fazer retrato de mim, que o homem tem um problema sério de aceitação com o corpo, né? Pois é, exatamente. Aqui ele tá falando uma coisa assim, que é muito interessante. A gente aqui, que é um diferencial do Brasil, que é a questão da segurança, a gente tem uma facilidade incrível aqui ainda de poder estar na rua com o celular na mão, tirar, né, fotografia das coisas que a gente acha muito interessante, um olhar diferente e colocar as nossas projeções, nesse caso, utilizando a rua como cenário. Essa possibilidade a gente tem por aqui. Mas a gente sabe que o Brasil tem uma questão de segurança muito grande. E aí nada impede que vocês façam esse processo fotográfico dentro de casa. De utilizar a ferramenta da fotografia, da projeção fotográfica, desse autoconhecimento dentro de casa mesmo. Não precisa estar na rua. Você pode fazer na rua, porque você tem uma variedade de cenários, mas você também tem uma variedade de cenários dentro da casa de vocês. Então, a ferramenta pode ser utilizada também dentro de casa. E repito, meninos, não se acanhem de fazer esse processo fotográfico com vocês, de estarem dentro da casa de vocês. Fecha a porta se for o caso, né? Se vocês tiverem alguma vergonha, fecha a porta, espera estar sozinho em casa, mas façam o processo. Porque é muito bacana. Quando eu estava pensando no e-book em 2020, e assim, o e-book eu não comecei o processo pensando no e-book, mas eu fui fazendo muitas fotos, era muita emoção, como todos nós tivemos essa questão emocional muito, né, fervendo dentro da gente em 2020. E eu sempre escrevi muito, né? Sempre escrevi muito. E aí depois poder juntar o que eu tinha escrito com algumas fotografias, acabou casando, porque o processo correu em paralelo. Então, eu tinha fotos que casavam com as poesias que eu escrevi. E esse processo de conhecimento é muito bacana, né? Pois é, exatamente. O Edivaldo falando uma coisa interessante, que é uma coisa que os fotógrafos têm muito, esse apego com a máquina fotográfica,
Às vezes é muito equipamento para você levar para a rua, a máquina é pesada, chama muita atenção e não dá para você sair no Brasil, principalmente com a máquina fotográfica pelas ruas. O celular é uma coisa mais discreta, muito mais leve para você carregar e fica mais fácil de você poder fazer esse processo nas ruas, né? De estar ali, saca o telefone, nossa, que cena interessante. Ontem eu tava com a Rita e com a Patrícia andando nas ruas de Oeiras e de repente, olha, eu senti uma sombra interessante na parede com uma árvore, mas assim, do nada, por mais que a gente procurasse, tinha um coração desenhado na parede, por mais que a gente procurasse onde é que estava vindo aquele reflexo, ninguém achou. Mas eu parei e fiz a foto, né? E são essas coisas que a gente não sabe por que para e faz. Por que a gente parou ali, fez aquela foto? Por que eu parei e fiz aquela cena e outras pessoas ficam olhando? Mas por que você parou ali para fazer aquela foto? Né? Isso acontece muito durante esse processo fotográfico que a gente se propõe. E mesmo que vocês não se proponham, que vocês saiam, hoje eu vou sair para fotografar. Pode olhar que as fotografias que vocês fizeram durante a semana está diretamente relacionado com o humor de vocês, com o estado de espírito de vocês, com o que vocês estão pensando, mesmo que seja de maneira inconsciente. Mesmo que vocês não saibam que as coisas estão acontecendo dentro de vocês ou na cabeça de vocês, a fotografia vai mostrar para vocês. A fotografia entrega o inconsciente de vocês para a sua consciência. E isso que é bacana, porque serve para quem está fazendo terapia. Leva lá o material para terapia, né? As fotos que vocês fizeram durante a semana. E fala, dá pra gente conversar sobre essas fotografias aqui? Na maioria das vezes, os terapeutas têm essa possibilidade de utilizar a fotografia como ferramenta de trabalho, né? Então, levem as fotos que vocês fazem para a terapia de vocês, porque isso é instrumento para o profissional trabalhar com o inconsciente de vocês, porque às vezes vocês não têm noção, mas o inconsciente está dando recadinhos. É que nem sonho. A gente sonha, né? Todos nós sonhamos. E às vezes a gente acorda com um sonho esquisito. Que sonho mais estranho que eu tive hoje. Esse é os que eu mais gosto. Falo, quanto mais esquisito, mais eu gosto. Tragam para mim para terapia que a gente vai conversar sobre. Porque são recados do seu inconsciente para o seu consciente, através de símbolos. E eu brinco desmistificando, porque assim, eu sonhei com cobra, é traição, eu sonhei com um dente, alguém vai morrer. Não tem nada a ver com isso. O dente num sonho para uma pessoa pode ter um significado completamente diferente do que um outro sonho que essa mesma pessoa tiver. É a maneira como o símbolo aparece do seu inconsciente para o seu consciente que vai dar o significado para aquele dente, para aquela cobra, para um dragão, né? Então, não tem esse script de dizer que sonhei com isso, é isso. Não. Cada pessoa tem um simbolismo diferente para trazer para o consciente aquilo que está lá atrás, guardadinho, mas vem. Quando vem, é porque o seu consciente está pronto para saber. Então, pode levar para terapia, pode levar o sonho para terapia, pode levar a fotografia para terapia, porque quando isso vem à tona, é porque o seu consciente já está pronto para tratar do assunto. Porque se não tiver, ele não vai abrir essa caixinha para você olhar para dentro dela. Então, é uma coisa muito bacana. Exatamente, Kelly, exatamente isso, né? Essa coisa do inconsciente, que é aquilo que a gente vai guardando, né? Lá de trás, da nossa infância, coisas que a gente nem sabe que aconteceu. A gente às vezes tem uma sensação que a gente carrega desde pequenininho, a gente nem sabe por que a gente tá carregando aquilo, porque foi uma coisa que aconteceu, a gente era muito novo e não tem noção às vezes de onde veio isso. Mas a sensação tá ali.
o peso tá ali, a informação tá ali. E aí começa a vir uma crença, né? Em cima dessa sensação, em cima dessa coisa que aconteceu. Ai, meu Deus, é o medo, uma coisa, uma crença de que eu não vou conseguir, um pessimismo, uma coisa assim. E, né, essas coisas vão sendo trabalhadas aonde? No seu consciente. Quando eu tenho uma crença a respeito de uma sensação, de uma coisa que está acontecendo e eu não consigo lidar muito bem com ela, traz para o consciente e a gente vai lá trabalhar, né? Eu não posso. Por que você não pode? Ah, eu tenho medo. Tá, tem medo de quê? De onde é que vem a sensação? E aí a gente vai puxando um fiozinho, vai puxando um fiozinho, vai puxando um fiozinho para tentar descobrir de onde é que vem isso. E a terapia precisa de ferramentas, né? A gente como psicólogo, como terapeuta, enfim, seja lá como for, o profissional que vocês procurem, a gente tem ferramentas para trabalhar. E quanto mais fácil tiver essa ferramenta na mão dos clientes, mais conhecimento eles têm, mais facilidade eles têm para pegar essa ferramenta, utilizar e trazer o resultado para a terapia, né? Trazer aquilo que eles estão produzindo para a terapia. Se for escrita, às vezes a pessoa não sabe fazer uma poesia, mas sabe, é um excelente contador de histórias. Um excelente compõe música. Então, faça a composição da música, conte a história. Isso é a tua emoção sendo contada. Por mais personagens que a gente crie para contar uma história, para contar uma poesia, quem está contando, quem está criando é uma pessoa, é um indivíduo. A fantasia que está sendo projetada ali, que está sendo jogada ali, tem conteúdos de quem? De quem está contando, de quem está criando. Eu lembro até hoje que teve quando eu comecei a atender online, teve uma repórter que me procurou e ela só me contou depois. Ela fez uma sessão comigo online, ela montou um personagem para essa sessão, né, para testar o serviço terapêutico online, que era uma novidade há muitos anos atrás. E aí, quando ela criou esse personagem e ela foi lá jogando as informações, ela tinha um personagem construído, mas conforme a coisa foi acontecendo, o que ela foi criando em cima desse personagem eram conteúdos dela. Inevitavelmente eram conteúdos dela. Todo ator, quando vai atuar, por mais laboratório que eles façam, por mais ensaios que eles façam, por mais o conteúdo que é sempre jogado em cima dos personagens, são conteúdos internos de cada um. Não é à toa que depois de alguns processos de personagens, os atores sintam uma enorme necessidade de mudar muito o visual, que é para quebrar esse ciclo e iniciar um outro, para eles conseguirem se desvincular daquele personagem que eles incorporaram às vezes por muitos meses, né? E se é teatro às vezes por alguns anos. Então quebrar isso é importante. Mas separar o personagem do conteúdo pessoal que é jogado em cima daquele personagem, tem um trabalho interno ali também que precisa ser feito. Porque o escritor, ele que está criando a história, quem está criando a história é o escritor. Quem vai interpretar aquela história, que é o ator, tem conteúdo pessoal. Tem um monte de conteúdo pessoal envolvido em todas as cenas. E a gente não tem noção disso, né? Então, a escrita é importante, a fotografia é importante. Entendam que o autoconhecimento é um processo muito rico, não é uma ciência exata. Ah, se eu fizer isso, eu vou conseguir isso. Nem sempre. Será que você está pronto?
Às vezes tem gente que consegue mais rápido, às vezes tem gente que precisa de um tempo diferente. Isso é individual. E tem gente que não vai conseguir nunca. E tudo bem. O que funciona para um pode não funcionar para o outro. É importante a coisa da vontade. A terapia é para os fracos. Todo psicólogo já ouviu isso, todo terapeuta já ouviu isso em algum momento. E a diferença está em entender e perceber que a coragem está em procurar e reconhecer que precisa de uma ajuda, que tem uma coisa ali que não tá legal, tem um entrave, tem um processo que não tá rolando legal, uma dificuldade que eu não tô bem. É fácil eu reconhecer quando eu já tô num processo mais avançado, numa depressão, numa angústia muito mais profunda, né? E quando a coisa tá mais travada, né? E aí é muito mais fácil eu reconhecer isso. Mas quando eu tô iniciando, né, um processo de autoconhecimento, quando eu tô me propondo, né, essa busca interior, é para quê? Qual é o objetivo? É só para melhorar o quê? O meu comportamento num relacionamento. Tá, e que mais? Porque se você vai melhorar só para o teu relacionamento, você está esquecendo de um monte de outras áreas, a profissional, a social, a individual, né? Então, a gente precisa entender que, acima de tudo, o autoconhecimento, ele vai dar pra gente um posicionamento do que eu quero, o quanto eu quero e para que eu quero. Para que eu quero autoconhecimento? O que eu vou fazer com isso? Eu vou dar conta do que eu vou descobrir? Eu vou abrir aquela caixinha de Pandora das minhas informações inconscientes e eu vou dar conta do que eu vou achar lá? Será que eu quero achar o que tá ali dentro, escondidinho? Quero. Eu quero ir lá, olhar e descobrir o que tá lá dentro, escondidinho. Ok, então vamos lá. Olhar o seu conteúdo inconsciente, trazer à tona e melhorar como ser humano. Passamos todos por uma pandemia. 2020 foi um ano super punk rock para todo mundo. Dificilmente as pessoas passaram ilesas por 2020. Algumas conseguiram aproveitar os ensinamentos e as lições que a pandemia trouxeram, que a pandemia trouxe. Mas tem uma parcela muito grande que acionou o mecanismo de defesa e simplesmente não aprendeu nada. Porque o mecanismo de defesa da gente é para nos defender das dores que a gente acha que não vai dar conta. Ponto. Então, quando eu justifico, quando eu nego, quando eu bloqueio alguma informação, é porque eu acho que eu não vou dar conta do que eu vou olhar ali, do que eu vou descobrir ali quando eu abrir essa caixinha. Por quê? A sensação que eu tenho, a crença que eu tenho, a imaginação que eu tenho é que o que tá ali dentro, escondidinho, é enorme, é um fantasma, é um monstro, sabe? Estratosférico. E quando a gente começa a puxar os fantasminhas, os nossos monstros, as nossas dores, a gente começa a perceber que elas não são tão estratosféricas assim. E eu brinco muito com os meus clientes em relação a isso, que assim, quando vocês terminam os processos, os fantasmas que vocês tinham viram todos Gasparzinho, fantasminha camarada. É mais ou menos isso. A zona de conforto, ela é uma zona de conforto, entre aspas. Porque a gente fica nessa zona de conforto crente que, pra que eu vou ali? Pra que eu vou mexer ali, né? Tá tudo bem aqui, tá tudo tranquilo. Pra que eu vou procurar sarna pra me coçar?
Para que eu vou abrir essa caixa de Pandora para olhar para fantasma, para olhar, né? Depende. Tá tudo bem? Se tá tudo bem, você não tem incômodos, você não tá sentindo problema com nada, não tem dificuldade com nada, a vida tá boa, tá tranquila, eu vou abrir caixa de Pandora para quê? É o que eu falo. Tem que ter um para quê, um porquê, uma razão. Eu tô incomodada com o meu dente do siso. Eu não vou abrir caixa de Pandora porque eu tô incomodada com a minha dor do dente do siso. Eu tô com uma dor interna que é lá dentro e eu não consigo entender de onde ela vem. Opa! Aí a gente tem um motivo para abrir a caixa de Pandora. Porque os incômodos, eles servem para nos dizer que alguma coisinha tá errada. É que nem uma inflamação física quando a gente tem uma febre. A febre é o sinal de que tem alguma coisa errada. Fisicamente tem alguma coisa errada. Então, por que é que eu não vou tomar um remédio para baixar a minha febre? Eu tenho um incômodo. Por que é que eu não vou cuidar deste meu incômodo do mesmo jeito que eu me preocupo com as minhas dores físicas? Fica a pergunta. Né? A gente tem uma facilidade muito grande para tratar dor física. E se a gente soubesse que 80% das dores físicas que a gente tem fundo emocional, a gente se preocuparia muito mais com as nossas emoções. Porque se eu resolvo muito das minhas emoções, muito dos meus medos, muito dos meus incômodos, muito das minhas raivas, dos meus estresses, eu alivio o meu físico. Eu equilibro a minha química física. Consequentemente, eu tenho um corpo físico melhor. Não é só o emocional que ganha. Não é só a mente que ganha. O físico ganha muito. Porque quando eu estou estressada, o meu corpo sente. Quem convive comigo sente. Então, se eu me melhoro como ser humano, como pessoa, o meu físico agradece quem convive comigo também. Não é verdade? Vamos lá, isso é um bate-papo. Perguntas? Deixa eu ver quem entrou aqui. Oridan, meu querido, quanto tempo? Um beijo grande. Maria Bueno, beijo. Formiga Bárbara, beijo. Silvinha, beijo grande. Lígia, beijo pra quem entrou aí. Elias. Eliane, beijo grande pra quem chegou por aí. Diferença entre fotografia terapêutica e terapia fotográfica. Bom, vamos lá. A fotografia terapêutica é o ato de eu pegar a minha máquina fotográfica ou o meu celular e ir fazer fotografia. O ato de eu fazer fotografia, de eu sair para fotografar, já é terapêutico. Eu tô distraindo a minha cabeça, eu tô apreciando coisas diferentes. Eu posso fazer isso ouvindo música, né? Então eu tô relaxando o meu cérebro, tô me dando momentos de prazer, tô me dando momentos de relaxamento. Então, só o ato de eu pegar e sair para fazer fotografia, mesmo se eu ficar em casa. Hoje eu vou fotografar a minha sala. Sei lá, tô dando uma ideia aí. Vai fotografar a sala. Fotografa a sala da casa de vocês como vocês nunca viram antes. Garanto que vocês vão descobrir um monte de coisa na sala de vocês que vocês nunca se perceberam. Vocês podem morar nessa casa há 50 anos. Vai ter coisas ali que vocês nunca pararam para olhar de um ângulo diferente, com um olhar diferente, de um jeito diferente, com uma luz diferente. Então, a ação de sair para fotografar já é por si só um processo terapêutico.
Quando eu pego o conteúdo do que eu fotografei e levo para uma terapia, isso é a terapia fotográfica. Oi, sócia, beijos! Catarina que tá entrando aí, beijinhos. Então, é mais ou menos isso. A terapia fotográfica é uma coisa. Não, como é? A fotografia terapêutica é uma coisa e a terapia fotográfica é outra. Então, quando eu saio para fotografar, é uma coisa. É um processo terapêutico também. Quando eu pego esse conteúdo que eu fotografei e levo isso para uma terapia, isso por si só também já é uma ferramenta terapêutica. Então veja como a fotografia é uma coisa interessante, porque ela pode ser utilizada, né, de várias formas. Eu tenho muitos clientes aí que fizeram já esse processo de fotografia em terapia, né? Eu não vou acusar ninguém, não! Mas quem passou pelo processo sabe o quanto é rico, o quanto é interessante, o quanto é enriquecedor. Quem passou pelo processo sabe o quanto é enriquecedor utilizar a fotografia. E outra coisa, vale fotografias que vocês já tiraram lá atrás, na infância, fotografias que fizeram de vocês quando vocês eram pequenos, ou agora, ou na fase de estudo, enfim, também serve. Isso também serve para vocês levarem para a terapia. Serve também cenas que vocês olham de alguém, uma fotografia de alguém que mexa com algum conteúdo seu. Leva isso para terapia. Porque a cena te disse alguma coisa, te passou alguma informação. Isso é motivo para você levar para terapia. Porque se mexeu com você de alguma maneira, é porque te disse alguma coisa. É assim que funciona. E é esse conteúdo que eu preciso trabalhar em terapia. Vamos lá, que teve gente perguntando mais coisa, peraí. Pode acontecer do pensamento consciente resistir aos inconscientes? Pode acontecer do pensamento consciente resistir ao inconsciente? Pode, é o que a gente chama de mecanismo de defesa. Toda vez que eu aciono o mecanismo de defesa, eu tô me protegendo. Eu tô me defendendo do conteúdo inconsciente. Às vezes a gente tem uma dificuldade imensa de reconhecer alguns defeitos que nós temos, alguma dor que a gente tem, que a gente fica relutando para olhar para ela. Mas enquanto eu não paro e não olho para ela, essa coisa vai continuar acontecendo na minha vida. E isso não é destino, isso não é astrologia, não. Sou eu mesmo que provoco isso com a intenção de corrigir. Eu fico procurando essa mesma cena na minha vida, que o meu objetivo é consertar no presente aquilo que eu não consegui consertar lá atrás. Então eu vou repetir sempre com a intenção de corrigir. Mas às vezes aquilo ainda continua me incomodando. E aí eu vou mecanismo de defesa atuante. Gente, são mais de 15 mecanismos de defesa. São muitos, tá? Inevitavelmente, por mais que você conheça todos os mecanismos de defesa, vocês vão utilizá-los. Nós psicólogos utilizamos, os terapeutas do universo todos utilizam. Todo ser humano existente no planeta utiliza mecanismo de defesa. Por quê? Porque ele é inconsciente. A gente não sabe quando usa. Quando a gente usa, depois que... eu neguei. Eu justifiquei. Eu projetei.
Aí é que vem quem tem a informação, quem já passou pelo processo terapêutico, tem algumas informações a respeito de mecanismo de defesa, e aí começa a reconhecer quando usa, mas depois que usou. Antes, não. Então, quando o meu consciente bloqueia o meu inconsciente, entendam, quando o inconsciente libera para o consciente, é porque você já está pronto para lidar com a informação. Senão ela não vem. Então, se ela vem, é porque você está pronto para lidar. Mas a sua crença é de que não. Por quê? Porque a sua crença é imatura, porque ela foi construída lá atrás. Ela não foi construída no presente, com a idade que você tem, com o conhecimento que você tem de hoje. Ela foi construída lá atrás. Então, antes de eu lidar com isso, eu preciso desfazer essa crença que faz com que eu fique bloqueando essa informação. Porque senão eu não consigo andar e encarar essa informação. Eu vou ficar brigando com ela o tempo inteiro. Ok? Deixa eu ver aí, ver mais pergunta. A Kelly, isso. A Kelly tem experimentado um processo de fotografia terapêutica influenciada por seus ensinamentos. A Kelly passou por um processo, vamos dizer assim, mais focado. Porque a gente pode fazer esse processo de uso da fotografia de uma maneira mais intensa, fazendo parte da própria terapia da pessoa, ou eu posso fazer a coisa mais focada, né? Então, sei lá, eu quero resolver um conflito de trabalho com meu chefe. Então, eu posso pegar especificamente esta temática e trabalhar num conjunto, e aí eu que faço esse processo, eu que estabeleci essas regrinhas, eu faço esse processo mais curto em 10 sessões, né? E aí eu vou resolver uma coisa mais focada. Eu não vou trabalhar um conteúdo muito grande. Mas eu aviso logo que, assim, mesmo que seja um processo mais focado, um processo mais curto de 10 sessões, a gente vai abrir algumas coisas que pode pedir que a pessoa necessite de um processo mais continuado. Mas esse trabalho mais focado, ele se encerra em 10 sessões. Acabou, ó, tá aqui o material é esse. E aí a gente trabalha com esse conjunto fotográfico para desenrolar esse processo mais focado. Terminou o processo? Terminou. Vai ficar um monte de linhas soltas, que a gente chama em terapia. Vai ficar um monte de linhas soltas. A pessoa pode querer ou não costurar essas linhas. Tudo na vida da gente é uma questão de escolha. Às vezes a pessoa dá desculpa de que não tem tempo, dá desculpa de que não tem dinheiro, e eu até acredito que muitas das pessoas não procurem a terapia por questões financeiras. Eu tenho plena consciência disso. O processo terapêutico é um investimento caro. No Brasil tem o CAPS, tem faculdades que atendem gratuitamente, porque tem o curso de psicologia, e aí tem o atendimento gratuito para treinar os alunos, mas assim, eu sei também que tem uma fila de espera. Todo mundo tem acesso à terapia? Todo mundo pode ter acesso a esse processo de saúde mental? Não. Não é uma realidade, infelizmente, não é uma realidade mundial. A gente sabe que tem muita gente adoecendo mentalmente por causa da pandemia. A gente tem um boom de problemas de saúde mental por causa da pandemia. Adolescentes, então, teve um crescimento muito grande. Questões de violência doméstica, de abuso, também teve um crescimento muito grande durante a pandemia. Mas falta profissional qualificado, falta nos serviços de saúde pública profissionais qualificados para dar assistência a essa demanda.
Então, é complicado. Como é que a gente faz? Né? Eu acho que se cada profissional que atende em consultório se disponibilizar a atender 10%, exemplo assim, eu tenho 10 clientes, atende um gratuito? Ah, mas os conselhos dizem pra gente não atender de maneira gratuita porque tem que valorizar a terapia. Então eu vou dizer uma coisa pra vocês, desde que eu me formei há mais de 25 anos atrás, eu tenho sempre uma vaga de atendimento gratuito. Sempre. Neste momento, eu tenho um atendimento gratuito. Eu continuo fazendo isso. Sempre fiz. Quando essa vaga de atendimento gratuito... E olha, digo uma coisa, nunca me arrependi. Porque o comprometimento dos clientes que eu proponho atendimento gratuito é um contrato de não pode faltar, não pode atrasar. Se faltar porque faltou, tem que ter uma boa justificativa para faltar e não pode ter mais de 2 faltas por mês. Não me arrependo. Todos eles, todos, sem exceção, respeitaram esse contrato. Sem exceção. Não ganhei 1 centavo e consegui dar alta. Então, se todos os profissionais que atendem, seja em consultório, seja online, cedesse um atendimento gratuito, a gente já teria aí, ó, quantos profissionais de saúde mental existem formados no mundo? Por que não atender uma pessoa de graça? Ah, quer cobrar uma coisa? Ok, cobra R$5. Cobra aqui, cobra €1. Já não é mais de graça. E tem muita gente precisando. Vocês não têm noção da quantidade de pessoas que sabe, que precisam mesmo e não tem condição financeira de pagar. Estamos numa crise econômica. Às vezes o salário mínimo não dá para pagar o básico. Vai dar para pagar uma terapia, gente? Não vai dar para pagar uma terapia. E aí não tem um profissional que possa atender as pessoas gratuitamente. Tem profissional que cobra 300, 400, 500, 600 reais numa consulta. Não faz para pagar. A gente tem um teto, né, para cobrar de consulta. Mas a gente sabe que tem gente que ultrapassa esse teto. Essas pessoas não podem atender uma pessoa de graça? Sem querer fugir muito da temática, porque né, a intenção dessa bate-papo aqui hoje não era esse, mas assim, também já aproveito e já joguei essa... Para 2020, vocês pensarem a respeito no assunto. E se vocês que estão assistindo aqui conhecem um profissional da área de saúde, seja da área de saúde, mesmo sem ser saúde mental, pelo amor de Deus, gente, uma consulta de graça não vai deixar vocês mais pobres. Tenho certeza disso. Mas vamos lá, bate-papo. Quem mais tem pergunta? Quais são as curiosidades? Vamos lá, vamos perguntar. Quem é que tá nessa live aqui, hein? Quem mais tem pergunta para fazer? Curiosidades. Todas, perguntem. É uma confraternização. Vamos conversar, ter papinho. Joga a pergunta que eu respondo. Vocês estão me ouvindo? O áudio tá bom? Tem alguém aí nessa conversa? Caí? Tô falando sozinha? Sim. Ai, sócia. A Vanessa me conhece há um tempão. A pandemia na Europa inteira teve um grande crescimento. Por quê?
que é uma coisa que eu já tinha alertado também, né, tempinho lá atrás. Nós temos uma Rússia com baixa vacinação e nós temos uma África com pouquíssima vacinação, quase zero. Tem lugarzinhos lá que, se você vai olhar lá no mapa da África, é tipo assim, 0,05% da população vacinada. Fica difícil, porque assim, as pessoas vão viajar. Só nesse último mês, eu vi de pessoas que eu conheço aqui, de pessoas que eu sigo, 5 pessoas na África. Então, é meio difícil o vírus não circular e não crescer. Então, sim, a Europa teve um boom de Covid, mas o que a gente tem percebido por mais, pelo menos aqui em Portugal, que está quase 90% da população vacinada, iniciando a terceira dose, que assim, aumenta a quantidade de contaminação, mas não tem aumentado muito em quantidade de morte e de internamento em UTI, mas tem aumentado em número de internamentos. Tem se internado mais, mas não em UTI. Subimos em números de mortes, a gente estava ali circulando, chegamos a ter 0 mortes aqui, 3, 4, e aí andamos agora na casa dos 10, 13, 14, por aí por dia, né? Então, assim, subiu um pouquinho. Mas por quê? Porque a gente tem a dificuldade da vacinação aqui na Europa. E aí as pessoas circulando, faz o vírus circular assim aqui na Europa, aumentou e aumentou muito. Sem esquecer que a gente está no inverno, né? Aquela coisa mais dentro de casa, fala mais perto, e aí lógico que a contaminação anda assim passeando por aqui. Mas aparentemente não é nada tão agravante como já foi anteriormente, né? Mas como o vírus ainda é uma coisa que está sendo muito estudada, a gente tem que ir aprendendo junto com o vírus. Então, o Brasil, que está andando lindamente aí na vacinação, também já caminhando aí na terceira dose, alguns estados mais avançados que outros, comecem a aprender como a gente está aprendendo, né, aqui na Europa, porque no Brasil as coisas sempre chegam depois. O inverno de vocês é lá depois. Então, aprendam para quando a variante chegar aí, vocês já estejam muito bem treinadinhos, tá? Mas eu acredito que ela não vai ser essa coisa tão assustadora, né? Até porque já temos muitas pessoas vacinadas, então isso já é já é um alívio. Que mais? Perguntas? Passou uma pergunta aqui. Conta do teu processo do e-book. Bom, vamos lá. Como eu estava dizendo, o e-book foi um processo pessoal, foi totalmente pessoal. Vir para Portugal, e aí eu vou falar um pouquinho de imigração. Vir para Portugal sozinha, entre aspas, vim com a Mel, já é por si só um motivo muito de autoconhecimento. Por quê? Porque você está num país, você conhece, né? Eu conheci a Patrícia, que foi um encontro maravilhoso aqui em Portugal, e aí, assim, acabei me integrando na família dela. Mas a chegada aqui é muito solitária. E você, eu vou dar conta. Todo mundo que migra, né, acha que vai dar conta, acha que é tudo maravilhoso, que é tudo bacana, que vai dar tudo certo. E a coisa não funciona assim, não, tá? Não é só mar de rosas, não é tudo flores, como as pessoas pensam. Porque passa por um processo também pessoal de descoberta do que você vai dar conta e do que você não vai dar conta. Então, você chegar num país, cultura diferente, por mais que você fale a mesma língua, a cultura é diferente.
as posições, as personalidades, a coisa que é muito diferente do que a gente está acostumado no Brasil. E aí tem aquela coisa assim, deixa eu me adaptar, deixa eu conhecer onde eu tô, deixa eu saber como é que funciona. E às vezes as pessoas chegam aqui que eu falo assim, no mundo externo, né? Fora do país de origem, achando que vai fazer a mesma coisa e ter a mesma postura, o mesmo comportamento que tem no país de origem. E não é assim que funciona. Primeiro porque a cultura é outra e você tem que conhecer a cultura do local, legislação do local, as pessoas do local, como é que elas falam, como é que elas se comunicam. Porque ter a mesma língua não significa ter a mesma conversa, a mesma linguagem. Como é que eu vou dizer isso? A comunicação é diferente, não é igual, né? O brasileiro é aquela coisa, chega, já sai abraçando, se não fala a mesma língua, troca sinal e aquela coisa expansiva. Às vezes você chega num país que não tem esse mesmo calor que o brasileiro tem, vamos dizer assim. Os mesmos costumes. E aí tem um estranhamento. Não vai rolar um churrasco no fim de semana? Não vai ter aquelas bebidas, o carnaval? Como é? Aliás, aqui a festa maior é o São João. Aliás, o São João não. Em Lisboa é Santo Antônio. O São João é em Porto. Em Lisboa se comemora o Santo Antônio dia 13. Então é do dia 12 para o dia 13. E no Porto é que se comemora o São João. E aí do dia 23 para o 24. E aí é muito parecido com o São João brasileiro. Só que não tem comida de milho. Tem sardinha sendo assada na rua. Tem as músicas tradicionais do São João português. Agora, a animação é igual. A rua aqui é tradicional em Alfama. E as ruas de Alfama são muito parecidas com as ruas de Olinda, para quem conhece. Aquelas ruas apertadinhas, aquele sobe e desce de ladeira, é muito parecido. Então, no São João, no Santo Antônio, a gente se sente um pouquinho em casa. Mas fora isso, a costume é muito diferente. Então, quando eu comecei a me sentir, pronto, estou em casa, estou me sentindo ambientada, nós entramos numa pandemia. E aí, lógico que me bateu uma tremenda insegurança. Falei, pronto, tô lascada, vou ter que voltar pro Brasil, vai dar tudo certo, porque a economia mundial vai, né? O bicho vai pegar, e aí ferrou, eu não vou conseguir me manter aqui, aquela coisa toda, enfim. E eu me vi muito insegura, porque assim, eu tinha um projeto, e o que eu faço com esse projeto agora? Então, assim, eu acho que todos nós em 2020 colocamos os nossos projetos em stand-by. Ou nos ressignificamos. E foi mais ou menos isso que eu fiz em 2020. Eu me ressignifiquei. Eu olhei absolutamente todos os meus medos. Porque os medos que eu estava sentindo em 2020 relacionados à pandemia não eram diferentes dos medos que eu tinha passado em 2015 e 2016 enfrentando o meu câncer. E aí eu falei, poxa, como assim? Se eu ali em 2015, 2016 consegui passar por isso, por que essa pandemia tá abalando tanto? Por que ela tá me deixando tão insegura? O que tá acontecendo aqui? De onde é que tá vindo essas sensações de insegurança? E aí eu fui identificar. E o resultado do e-book é a fotografia, o meu autorretrato,
As fotos que eu fiz em momento que a gente conseguia sair aqui durante a pandemia, olhar o vazio. Gente, vocês não têm noção do que é Lisboa com turista e olhar para as ruas de Lisboa com 0 pessoas. E aí esse vazio batia dentro da gente também, bateu dentro de mim. Não sei se bateu para as outras pessoas, mas para mim bateu. Principalmente porque eu cheguei aqui como turista. Você chega aqui com aquele olhar de turista. Por mais que eu tenha vindo morar, o olhar de quem chega é um olhar de turista, né? Aquela sede de conhecer, quero conhecer, quero conhecer, quero conhecer. Eu fui conhecer, mas eu não fui conhecer como a maioria dos brasileiros saem, quando saem do país, com aquela coisa desembestada. Eu fui conhecendo com o pezinho no freio. Eu fui conhecendo, respeitando o lugar, respeitando as pessoas, respeitando o meu financeiro, respeitando os limites. E quando você está num solo desconhecido, lógico que vai te dar uma insegurança. Lógico que os teus fantasminhas lá de trás, que você ainda não tinha trabalhado, eles vão, oi, olha nós aqui. E eu precisei olhar para todos eles. Todos nós temos medos. Não é porque eu sou psicóloga, formada há não sei quantos anos, fiz terapia, não sei quanto, ainda hoje faço apoio, que eu não tenho medo, que eu não tenho insegurança. Oi? Todo profissional de saúde é humano. E vocês não tenham dúvida que os profissionais de saúde da linha de frente também sofreram muito e vão sofrer ainda um bom tempo para lidar com tudo isso que eles passaram. E aí, quando eu comecei a olhar para esses meus fantasminhas, eu fui puxando um por um. Falei, vem cá, vamos conversar aqui. Conversei com um, puxava outro. Não é à toa que o e-book tem uma linha cronológica. E é proposital. Eu começo de 2021 e vou chegar num... Eu me estipulei 2014, mas assim, é lógico que tem conteúdo lá de trás, muito anterior a isso. É que de 2014 foi quando um fiapinho foi puxado. O primeiro fiapinho, que foi a razão de eu estar aqui hoje em Portugal morando, foi puxado em 2014. Em 2015 e 2016, a vida pegou a Márcia e falou assim, acorda que você precisa fazer alguma coisa, quando ela me apresentou o câncer. Então, quanta coisa não ficou ali escondidinha, porque a Márcia foi lidando com as situações, foi lidando com o câncer, foi empurrando a vida. Quanta coisa não ficou para trás? E foi tudo isso que eu deixei para trás que eu peguei em 2020 e fiz assim, vamos lá abrir a caixa de Pandora. Eu abri totalmente a minha caixa de Pandora e fui com a fotografia e com as poesias. E esse é o resultado do que está no e-book. Ele é gratuito porque eu quero que as pessoas entendam como é que funciona o processo, como é que ele foi construído. E qualquer pessoa pode fazer o que eu fiz ali. Não tem nenhum segredo. É difícil, é doloroso, não foi fácil, mas é extremamente libertador. E não é à toa também que eu mudei, eu ressignifiquei também a minha página de poesia, que quem me conheceu lá nas salas de bate-papo de antigamente, Sala UOL, Zaz, depois veio o quê? Depois já veio Te Vejo? Acho que depois veio Te Vejo, Pautal, que por aí vai. Eu usava o apelido Anjinha Má. Num primeiro momento, o Má era de Márcia, conscientemente falando. Mas tinha um má de maldade ali também. E
quando eu fiz essa ressignificação em 2020 para 2021, o símbolo que hoje mais tem significado para mim, não é à toa que ele também faz parte da minha nova logomarca, é a borboleta. Porque o processo de metamorfose, daquela coisa da gente abrir o casulo e ter força suficiente, igual a borboleta precisa ter, para quebrar o casulo e conseguir depois sair voando, é um processo. Só que para a gente passar por esse processo, a gente precisa entender que a liberdade é o topo da pirâmide e não é o amor próprio. O que eu faço com o amor próprio? Eu me amo. Tá, mas você se ama para quê? O que adianta você ter amor próprio se você não sabe como usar, para que usar? O que você vai fazer com ele? É ter a liberdade de ligar o botãozinho do pá toda vez que você precisa tomar uma decisão. É se priorizar. Sempre. Porque quando eu me priorizo, e isso é chocante você ouvir, mas assim, eu tenho que me priorizar acima de um filho, acima de um pai, acima de uma mãe. Porque se eu não estiver bem, eu não vou ajudar ninguém de uma maneira positiva. Se eu não estiver bem, eu não vou educar um filho bem. Se eu não estiver bem, eu vou maltratar meu pai e minha mãe. Então, para que eu esteja bem com qualquer outra pessoa, antes de tudo, eu preciso estar bem comigo. Senão, as outras pessoas vão sofrer as consequências das minhas prisões. Das coisas que eu carrego dentro de mim. Então, quando eu terminei o processo, é porque eu senti que, a partir daquele momento, eu consegui pegar a minha liberdade na mão. E isso está muito claro no livro. Quem já leu o livro, quem tá aí já leu o livro, percebe nitidamente isso. A liberdade, quando tá na mão da gente, é uma conquista acima do amor próprio. É quando eu posso dizer sim e não por opção, por uma escolha minha. E não dizer sim e não por falta de opção, para me submeter a alguma coisa que eu não quero. Quando eu digo sim para satisfazer alguém, para agradar alguém e não a mim. Quando eu digo não com um sentimento de culpa porque eu disse não. Caraca, o que aquela pessoa vai pensar? É o pensamento do outro, não é meu. A sensação é do outro, não é minha. O sentimento é do outro, não é meu. A frustração é do outro, não é minha. A expectativa que as pessoas criam ao nosso respeito não é nossa. Eu não tenho a menor obrigação de corresponder à expectativa de ninguém. Os elos que nos unem não podem ser nós. E eu tenho uma coisa que me dá nervoso profundo e já apareceu várias vezes no meu feed de fotografia, é quando eu vejo aquelas pontes ou qualquer coisinha com coraçãozinho, com um cadeado acorrentado numa ponte, numa grade, seja lá onde for. É assim que vocês querem amar? Acorrentando as pessoas? Prendendo as pessoas? Algemando? Passando cadeado no sentimento das pessoas? É assim que se ama? Ou você ama
permite a liberdade. Porque a pessoa ficar com você amarrada, presa, não é por amor. É por qualquer outra coisa. Por dependência, por medo, por acomodação. Mas não é por amor, não. A pessoa que tem a liberdade, ela vai estar com você por escolha, não por falta de escolha. Então, o e-book foi mais ou menos esse processo. É um processo de entender que a gente precisa sim encarar nossas dores emocionais, os nossos fantasmas, os nossos monstros, tudo isso. É dolorido, não é fácil, a gente chora, a gente fica com raiva das coisas que a gente fez. Mas a gente vai subindo para o topo da pirâmide cada processo que a gente faz. A gente vai, tá? Aí conquistei o amor próprio, nossa, que legal! Então, tá com amor próprio, tá forte, tá seguro. O que você vai fazer com isso agora? Acho que dá pra gente começar a pensar em encerrar, mas antes de encerrar, eu queria, assim, escrevam aí o que vocês aprenderam em 2021. Antes da gente encerrar essa live, essa confraternização, esse bate-papo. Eu quero fazer mais lives, viu? Já tô avisando que isso vai ser uma constante por aqui. Mas assim, o que vocês aprenderam em 2021? Uma palavra que define um aprendizado muito bacana de vocês em 2021, que vocês querem carregar para 2022. Kika! Beijo, Kika! Que bom! Já pronto? Já tô feliz só pela tua frase, Kika. Essa live pra mim já valeu. Camila, beijo grande. Aprender a dizer não. Vanessa, paciência. Ok. Que mais? Digam aí, que mais vocês vão levar pra 2022? Tem mais gente por aqui. Só isso? Ninguém mais? Então tá bom. Então vamos pensar em 2022. Com uma coisa boa de assim, nós somos privilegiados de estar vivo. Nós somos privilegiados de ter saúde. Opa, apareceu mais coisa. Determinação. Adoro o botãozinho do foda-se. Sonhos. Adoro. Quem não os tem? Então, assim, retomando. Nós somos privilegiados. Nós temos saúde. Nós estamos vivos. Nós podemos concretizar coisas importantes pra gente. E podemos nos melhorar enquanto seres humanos. Então, em 2022, fofoquem menos. Falem menos mal das outras pessoas. Eu sei que, assim, a fofoca é quase cultural. Mas a fofoca sempre tem um conteúdo pessoal de vocês. Então, toda vez que vocês forem falar de alguém, vocês estão falando de vocês. É uma projeção. O que irrita nas outras pessoas é um conteúdo teu. O que você vai falar de alguém que te incomodou, que você achou estranho, esquisito, é um conteúdo seu. Trabalha isso dentro de você. Trabalha a tua irritação, porque a sua irritação que você projeta numa outra pessoa é um conteúdo teu. Porque se alguém provoca uma emoção negativa em você, é sinal que mexeu numa ferida sua. A outra pessoa
é só o espelho da sua ferida. Então pensa nisso. Nós somos sobreviventes. Nós somos sobreviventes, mesmo. Muitos milhões não estão aqui para contar a história. Então, o que a gente vai fazer com essa sobrevivência, com esse privilégio de ter passado por isso, né? Pois é, né? A irritação, quando a gente descobre que a irritação tem a ver com a gente fica mesmo muito bravo com isso. Porque a gente perdeu tanto tempo, né, ali assim, brigando com o conteúdo que a gente já poderia ter trabalhado. E parar de se irritar com o que não nos pertence. Não me pertence. Se não me pertence aquele conteúdo, por que eu tô me irritando? Por que eu tô estressada com aquilo? Por que eu tô incomodada com aquela situação, com aquela cena? Se não é minha? Se incomodou, se irritou, se mexeu com você de alguma forma, se deixou triste, é conteúdo seu. Então pega aquela cena, veja exatamente o que está acontecendo ali. Por que você está irritado? Porque é conteúdo seu. Às vezes o outro disse alguma coisa e você ficou profundamente irritado. É porque atingiu uma ferida sua. De certa forma ele tinha razão. E a tua raiva é porque ele tinha razão. Ou, às vezes, eu tô passando na rua e eu me deparo com uma cena, aquilo ali me entristece profundamente. Mexeu com o conteúdo seu. Então vamos fofocar menos e prestar mais atenção aos nossos conteúdos que são mexidos através das outras pessoas. Deixem as pessoas fazerem da vida delas o que elas quiserem e bem entender. Quem vai colher as consequências não sou eu, são elas. Por que eu fico me incomodando com a vida dos outros? Antes de encerrar a live, deixa eu mostrar para vocês que tem saudade, para quem conheceu, a pequenina Mel. A pequenina Mel. Então é isso, gente. Vamos pensar bem em 2022. Vamos ser melhor ser humano que a gente conseguir ser em 2022. Ninguém vai ser perfeito, não tô propondo perfeição, nem eu sou perfeita, não. Ainda tem cheio de defeitos. Mas graças a Deus que a gente tem defeito. Eu não tô falando em perfeição. Eu tô falando em bondade. Independente dos tapetes que façam questão de fazer a gente tentar derrubar a gente levanta e segue em frente. Porque o tapete da gente sempre vai ter alguém para puxar. Mas só eu posso me levantar. Só depende de mim. Não depende de mais ninguém. Não é verdade? Então, um beijo grande. Muito obrigada pela presença de vocês. Espero contar com vocês nas próximas lives. Que em 2022 vai ser uma constante, tá? Já aviso logo que vai ser uma constante, tá bom? Ó, beijo grande no coração de todos vocês. Qualquer coisa, gritem, como eu sempre digo, tá bom? Beijo!